Muito bem, então, estamos gravando. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui, a todos que estão nos acompanhando. Quem vai assistir essa aula aí depois, né, eu sou o professor Roberto, é um prazer estar aqui com vocês na disciplina de estágio supervisionado 2, a segunda etapa, né? Vamos trabalhar ao longo desse semestre. Fiz alguns comentários já com os colegas que chegaram um pouquinho antes em relação à nossa expectativa e o processo, como vai acontecer, e agora eu vou apresentar para vocês aqui o plano de ensino, ou a ideia geral do estágio supervisionado 2, né? Essa continuação para quem vem na sequência normal, tá? Então, aqui eu vou fazer alguns comentários numa visão geral para a gente poder ter uma ideia. E antes de qualquer outra coisa, eu queria começar explicando para vocês alguns dos documentos que eu já coloquei no CIGA, e o primeiro deles é esse calendário. Ele vai ser a grande base daquilo que a gente vai precisar acompanhar aí para vocês poderem seguir um fluxo tranquilo. Primeiro ponto importante. O estágio, ele tem uma carga horária de 120 horas, tá? Esse estágio 2. Então, a gente tem 2 dias de aula, e aí a gente pode imaginar isso como um complemento daquele trabalho que vocês desenvolvem na sala de aula. Então, por exemplo, em alguns cursos da Unemat, isso é feito no horário da tarde, se o curso é noturno, ou o inverso, né, eventualmente. Também existe a possibilidade do trabalho aos sábados, que a gente utilizaria como um dia letivo, né, como vocês sabem que ele é, e nesse primeiro momento a gente optou por fazer as aulas de forma remota, ou seja, esses encontros no Google Meet. Eu estou na Unemat nesse semestre, nas segundas-feiras, tá? Segunda, quinta, com aulas em TCC e contabilidade geral. Então, é só chegar no departamento lá, me procurar. Se eu não estiver no departamento, eu vou estar na sala, né? E aí vocês podem se localizar lá, me achem no corredor, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que vocês não se afastem desse processo, né? Principalmente para quem vai fazer o estágio supervisionado na modalidade interna. Ele tem algumas demandas, a gente vai entender toda essa dinâmica, e é interessante que vocês solicitem essas orientações, né? A gente vai ter algumas situações que vão ser específicas para cada aluno. A gente tem várias possibilidades, um certo desdobramento muito grande. Então, eu tenho a possibilidade de fazer o estágio supervisionado na forma interna, externa, né, ou até mesmo a ideia da convalidação. São 3 tipos diferentes que a gente vai ver as regrinhas de cada um deles, entender e explicar para vocês, inclusive, sobre essa questão da opção, tá? Isso é um ponto muito importante. Vocês precisam se manifestar em relação à forma. E aí, dentro dessas etapas, como por exemplo no estágio externo, a gente segue um conjunto de regras. Então, esse tipo de orientação é específica para aqueles alunos. Dentro do estágio interno, a gente vai ter outras regras e algumas características de também, como vocês viram no estágio 1, por exemplo, a instalação de um sistema, né, a solicitação, tem todo um processo que precisa ser respeitado, a renovação da licença para quem já está com o sistema. Quem não tem computador, por exemplo, a gente tem o laboratório, tem algumas alternativas que podem ser utilizadas. Então, eu preciso, melhor dizendo, que vocês se manifestem, me procurem, deixem bem claro a situação de vocês, como alguns colegas já fizeram, né, para que eu possa ir acompanhando e monitorando, tá bom? Outro ponto é o atendimento às atividades, né? O estágio em si, por conta dessa carga horária, ele foi programado para receber ali o atendimento na quinta e na sexta-feira, tá? E aí o horário a gente vai negociando, vai adaptando, vai poder fazer do modo geral. De qualquer forma, toda quinta-feira eu vou estar em sala, mas eu consigo organizar para acompanhar vocês, se necessário, por exemplo, o laboratório e outras datas. A gente só precisa ter clareza que, por exemplo, para acessar o laboratório, a gente solicita primeiro a coordenação, né? Isso tem que ser feito de modo que seja bem organizado, que a coordenação tenha controle sobre quem está na Unemat, enfim, se a gente for algum dia para lá no sábado, à tarde, por exemplo, a gente tem que solicitar com a prévia antecedência, né? Então tem que ter tudo uma organização, e aí não dá para fazer da noite para o dia. Por isso que nessa primeira semana eu optei fazer de forma remota. Se vocês concordarem, a gente vai manter assim, e vocês vão me procurando para receber a orientação presencial lá com o computador de vocês, enfim, ou solicitando direto no laboratório também, beleza? E aí, dentro desse raciocínio, o primeiro passo importante é entender o quê? A gente tem até o dia 31 de março para que vocês oficializem essa opção de modalidade. Esse prazo ele é um pouco mais estendido por conta, apesar da aula já estar começando, por conta do estágio externo e da hipótese da convalidação também. Então, quem vai fazer o estágio interno, por exemplo, já se manifesta antecipadamente, para poder justamente ir adiantando, né, antecipando. A gente vai ter um primeiro módulo, uma primeira unidade, que já vai ser para todo mundo. E aí é importante também entender essa dinâmica, né? E aí, nesse raciocínio, 31 de março, primeiro mês, é a manifestação final. Por exemplo, se for o externo, vai ter uma série de documentos que são apresentados, e esses documentos precisam ser validados pelo orientador do estágio e pela coordenação, que é o professor
responsável pela coordenação do curso também, tá bom? Aí a gente tem, por exemplo, aqui o prazo de 1º de abril, eu estou comentando essas datas aqui no cantinho direito, tá? Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, seriam aí as datas em amarelo marcadas aqui no nosso calendário geral. A gente vai ter a entrega do fórum, que é uma atividade inicial, tá? Não vai ser exatamente um fórum, mas é seguindo aí mais ou menos o modelo que a professora Sônia já montou, eu só preferi não alterar para a gente poder seguir com as mesmas datas. A ideia é uma atividade inicial para todos em conjunto, porque às vezes, por exemplo, no estágio externo, a galera não tem acesso a algumas informações, fica restrito numa área, e tem uma base do estágio, que é a parte de departamento pessoal, que todo mundo precisa ter uma ideia de como é que funciona. Então, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, e montar esse trabalho de pesquisa respondendo algumas questões que já eu vou aprofundar. Aí a gente tem em maio a entrega da primeira etapa, depois ali a entrega também dos estágios externo e convalidado em junho, né, no dia 17, e no finalzinho, lá já quase fechando o semestre, a gente vai ter os seminários de apresentação para essa galera, modalidade externa e convalidado, ambos apresentam um seminário, tá? E a entrega da segunda etapa, que é o processo final, o relatório final do estágio interno, onde o pessoal que estiver fazendo dessa forma tem que respeitar esse prazo em virtude justamente desse processo, né, de aprovação e validação daqueles relatórios. Até porque se entregar tudo e precisar ajustar alguma coisa, a gente tem um pouco de tempo, né, então já dá para ir fazendo as entregas conforme o período. Eu vou cadastrando as atividades e vocês vão mandando esses relatórios. Tá? Uma das grandes vantagens que a gente vai ter em relação aos ajustes que vêm sendo feitos, né, é aquela questão da documentação. Então, ficou mais simples, ficou mais direto, vocês podem fazer tudo direto no sistema, isso facilita, você tira só os relatórios, confere, verifica se está conseguindo fazer tudo certinho. Lembrando que, qual é a grande proposta do estágio, né? Que vocês possam ter uma experiência profissional que se aproxime, que se assemelhe ao dia a dia de um escritório de contabilidade, seja ele na forma interna, dentro de uma empresa, ou ainda na forma de um prestador de serviço, que seria aquele escritório tradicional que a gente conhece, né? Que atende clientes que são outras empresas. Então, quem já tem experiência na área é muito tranquilo, é muito fácil de ser feito. Para quem não tem, é a forma mais próxima que vocês vão chegar desse processo dentro da graduação. Tá? Então, é inclusive um bom treinamento para quem pretende entrar para a área e não está ainda trabalhando com contabilidade, mas quer desenvolver aí um conhecimento. Então, atentem-se aqui às aulas, às quintas e sextas-feiras ficou o atendimento presencial, tá? Então, essa disponibilidade de vocês aqui eu garanto, para que, caso vocês solicitem, sempre me procurem antes, tá? Confirmem, tirem qualquer dúvida, e aí podem considerar também esse efeito de segunda-feira. Por enquanto, o TCC2, ele ficou na última aula, e aí eu estou tentando ver se eu consigo antecipá-la também, mas de qualquer forma, acabo indo para a Unemat, num horário um pouquinho mais cedo, e se precisar também, eu consigo estar lá num horário até mais cedo ainda, por exemplo, 19 horas, né, apesar da aula só começar quase ali 9 horas. Então, a gente consegue ter tempo tranquilo, eu só dependo dessa iniciativa de vocês, de procurarem, para a gente ver qual que é, porque acabam sendo situações muito específicas, né, estou com um problema na nota, não estou entendendo como que funciona o tratamento interno da mercadoria, por exemplo, né, as regras de configuração, como que eu faço, onde eu mexo, como que eu ajusto, tudo isso. Tá? Então, a gente vai modelando e vai fazendo conforme o avanço de vocês. E é uma experiência muito boa também, porque apesar de vocês operarem aí num sistema específico, existe a possibilidade de vocês aplicarem as mesmas ideias e regras para qualquer outro sistema. Então, uma vez que você aprendeu a configurar, ou se você já até operou com isso de alguma forma, você vai entender que é bem tranquilo de fazer, a questão especialmente do Concisa. Tem alguns detalhes que às vezes a gente desconhece por não mexer tanto, mas acaba experimentando ali e vai entendendo, beleza? Então, esse calendário já está disponível no SIGA. Aqui a gente tem as considerações em relação à estrutura do estágio interno, que já eu vou chegar lá. Mas antes, é importante entender o quê? A gente tem, então, as 3 modalidades, né? O estágio interno, que é aquele onde vocês vão fazer esse trabalho de simulação dentro da abertura de uma empresa, o desenvolvimento das suas atividades, o movimento do livro fiscal, o movimento contábil, o fechamento das demonstrações contábeis, a análise dessas demonstrações também. Tá? Então, esse documento aqui digital, ele está disponível para vocês porque ele rege basicamente todas as regras que a gente segue. Né? Então, quer tirar alguma dúvida, pode consultar, pode entrar em contato também se precisar de alguma coisa em relação a essas resoluções, desculpem, que eu tenho tudo à disposição de vocês, tá? Então, basicamente, é para explicar, olha, por exemplo, a escrituração fiscal através de um sistema.
Por isso que vocês já contratam um que tem ali todas, né, as perspectivas, né, a parte contábil, inclusive, a parte de livro de entrada, livro de saída e etc. Tá? A gente tem a parte da folha de pagamento, que tem alguns ajustes, né, em relação à questão agora, que é por onde a gente começa, e aí essa é a primeira grande ideia aqui da nossa aula de hoje. A primeira atividade, ou a primeira parte, vamos chamar assim, vai ser o departamento pessoal, onde a gente vai ter a seguinte ideia. Todos vocês, tá? Para quem vai fazer o estágio externo, o estágio convalidado, também é interessante dar uma estudada nisso, por isso que a gente procede dessa forma. E aí aqui é para explicar para vocês qual que é o raciocínio. Vocês vão considerar o processo de admissão, escrever, né, descrever o procedimento, informando ali quais são os documentos necessários. A folha de pagamento, o salário, né, dos colaboradores e também a espécie do prolabore, dentro das determinações daquilo que vocês já estimaram. Se vocês já fizeram esse processo eventualmente antes, vão replicar essa informação, resumir e trazer isso no formato de um relatório. Os encargos sociais, né, que seriam aí os tributos inerentes à parte da folha de pagamento, o aspecto da provisão, o salário, 13º, a provisão de férias também, para a gente saber que vocês conseguiram entender ao longo das aulas anteriores como funciona tudo isso na prática, né? Porque se você vai sair formado como um contador, querendo estar apto ao mercado de trabalho, eventualmente você vai ter que trabalhar com isso, e trabalhar sozinho, enfim, ou até mesmo ir para o departamento pessoal. As obrigações acessórias, né, as declarações e etc., com os encargos e as suas incidências, para poder explicar ali mais ou menos como é essa dinâmica, como que você entendeu todo esse processo, tá? Então, a ideia realmente dessa primeira parte, que a professora utilizava a parte do fórum, eu vou considerar como uma atividade, uma tarefa, vocês vão poder modelar. Pode ser um arquivo simples, onde você se identifica, né, naquele formato que vocês já estão acostumados, onde a gente tem toda uma dinâmica em relação à estrutura do trabalho em si, né, respeitando aí a BNT e todos os processos, para ficar realmente bonitinho, organizado, para ser algo válido tecnicamente. Tá? Então, imagina que você vai ter que explicar isso para alguém que não sabe nada. E aí você vai fazendo a sua pesquisa, fundamenta a sua pesquisa e dentro desse trabalho coloca lá as suas considerações de acordo com o exemplo que você está utilizando. Tenta, né, na medida do possível, utilizar um exemplo que leve em consideração mais de um colaborador, por exemplo, para você poder ter salários diferentes, profissões diferentes, enfim, né, ter essa dinâmica e também perceber como que isso funciona na prática. Alguma dúvida? Até aqui? Molhar minha garganta aqui. Tá dando para vocês lerem aí, enxergar bem? Sim. Nenhuma dúvida, tranquilo? Vou ver aqui. Beleza. Então, basicamente esta a primeira parte. Aqui está determinado como estágio interno, tá? Mas eu quero que os demais considerem isso também, para quem já sabe se vai pedir aí a convalidação ou externo, tá? Isso é feito, como eu comentei antes, reforçando, para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento. Tá? Então, combina aí com a ideia do que é o programa de estágio, né, supervisionado dentro do curso. Beleza? Então, considera que é para todos os acadêmicos que estão matriculados na disciplina. E assim, é uma coisa bem simples. Tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, aqui a provisão, o cálculo, o salário mínimo não, o salário deve ser acima, né, de 3.500 por conta da incidência, por exemplo, do imposto de renda, né, para que haja ali uma dinâmica em relação ao aspecto da folha como um todo, para que você entenda, né, e observe as diferenças. Então, para todos os efeitos, na visão, por exemplo, patronal, considera a empresa como lucro presumido, ainda que, por exemplo, se você estiver fazendo o estágio externo e essa empresa não seja presumida, ali você pode explicar também, caso seja a situação, mas se não tiver nenhuma referência, pode adotar isso como um critério básico, que é o que a gente sempre adota com o estágio interno. Né? Para todos os outros tributos, então, para esse também seria, para estes, né, da folha, também seria da mesma forma, na condição de lucro presumido, para que haja ali específico, para a gente não entrar nas discussões, né, do lucro, desculpa, do Simples Nacional, em relação ao fator R, por exemplo, né, e outros elementos aí. Então, considera dessa forma, escolhe o valor de salário, como eu disse, tenta fazer 2 ou mais exemplos, né, para vocês poderem aprofundar, para vocês verem a diferença, comparar uma coisa com a outra, enfim.
Eu já trabalhei com alguns de vocês em sala de aula, até esse aspecto da folha de pagamento, vocês lembram mais ou menos como é que a gente fazia o raciocínio. Então, é basicamente aquilo lá que eu espero de vocês, né? É claro que a gente não abordou a parte das obrigações acessórias, mas eu acredito que nas outras disciplinas vocês já devem ter visto isso, e quem tiver qualquer dúvida, não tiver conseguindo entender, ou enfim, quiser conversar, pedir um auxílio, o meu atendimento, né, a minha supervisão, como é chamada aqui, orientação, melhor dizendo, ela fica à disposição de vocês, tá? Então, a gente vai organizando, tirando as dúvidas, vocês vão modelando aí o documento em si, tá? Então, inicialmente, eu vou cadastrar lá uma tarefa, e essa tarefa vai ser respondida por vocês, assim eu consigo monitorar que vocês estão fazendo. Você vai mandar lá um arquivo de Word, por exemplo, formatado bonitinho, né, com seu nome, identificação, o tópico que está sendo abordado, depois o próximo, e isso tudo vai sendo juntado uma coisa na outra, para vocês fecharem essa primeira parte, que vai valer uma parte da nota, beleza? Na parte de regras gerais, é interessante observar que para o estágio interno, a gente precisa da condição do sistema, né? Então, é o que eu vou apresentar para vocês. Da parte do estágio externo e convalidado, eu vou gravar uma aula específica para explicar um pouquinho mais sobre essas regras, para quem tem aí a dinâmica em relação à apresentação, quais são os critérios, os documentos necessários, o que precisa, tá? Mas, em resumo, o raciocínio você vai passar esses, não vai dar 6 meses, né, mas vamos colocar em uns 4, 5 meses de aula, onde você estando naquela empresa, se você já está trabalhando, por exemplo, dá para a gente ver se encaixa, se aquilo que você executa lá dentro vai atender a esses critérios, e no final daquele trabalho, claro que não é só o trabalho que você já faz, eventualmente será necessário que você faça ali algumas adequações, ou pelo menos busque um pouco de conhecimento em outra área, por exemplo, porque você vai ter que trazer esse conjunto de informações. Então, na prática, os dois são a mesma coisa, né? Os três, de modo geral. A forma pela qual eles são feitos é que é diferente. Então, o que o estágio supervisionado externo e o convalidado vão ter que ter? Um relatório final. Esse relatório final vai seguir essa estrutura aqui, ó. Tá? Isso vai valer também para os demais, porque, de modo geral, quando a gente apresenta o relatório interno, o relatório final do estágio interno, vocês vão ter que apresentar um relatório, organizar as informações. Então, acaba sendo uma coisa meio relativamente igual para todo mundo, tá? Aqui é só um modelo específico para o estágio externo. Então, introdução, que é a apresentação, contextualização, enfim, todos os detalhamentos, objetivo, atividades que são desenvolvidas, as sugestões e recomendações que você faz depois de ter passado esse processo, as considerações finais, as referências daquele material que você está utilizando, anexos, apêndices, enfim, o que for necessário para concluir o raciocínio dentro daquele trabalho. Ele acaba sendo muito semelhante ao conceito que a gente tem do TCC, né, como um artigo científico, porque ele faz basicamente um estudo de caso. Ele leva à prática aquela análise. Então, se você vai executar uma atividade dentro de uma empresa, na condição de contratado, por exemplo, e aproveitar esse emprego para trazer essa experiência para cá, você tem essa necessidade de comprovar isso por meio de um trabalho escrito. Esse trabalho escrito segue as normas, segue as regras, aquilo tudo que vocês já estão acostumados. E aí eu vou orientando vocês na montagem desse relatório também, tá? A gente não deixa para fazer ele todo no final, você vai estruturando conforme você vai desenvolvendo, fazendo anotações, tem uma série de procedimentos que você precisa seguir. Já no estágio convalidado, o princípio seria o mesmo, só que a grande diferença é que a convalidação, como os professores já devem ter falado para vocês, se dá na forma de provar que aquele conhecimento que seria adquirido no estágio interno já é executado profissionalmente. Né? Então, existem várias formas de convalidar, por isso que tem todas essas regras. Então, a aprovação dessa convalidação se dá por meio de uma apresentação, de um relatório, de todo o conhecimento também, que vai seguir basicamente as mesmas estruturas. Né? Então, dentro dessa realidade, na verdade, é importante que vocês observem só a condição. Cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Por exemplo, eu quero convalidar por tempo de serviço. Né? Eu já trabalho num escritório de contabilidade. Então, qual é o conhecimento necessário que eu preciso ter? Aí eu preciso respeitar algumas regras e atender alguns pré-requisitos. Por isso que eu já deixei todos esses documentos para vocês. Né? Então, aqui o período de 12 meses ininterruptos. E aí eu posso, por exemplo, ser um auxiliar. Né? Eu posso ser um auxiliar de faturamento, auxiliar de contabilidade, um consultor, enfim. Né? Não sei como é que vocês estão hoje, ou até mesmo na condição de contador da atividade. A condição aqui, então, o pedido, ele deve ser realizado na etapa 1 e também na etapa 2, isso é importante lembrar.
Então, tem que tomar esse cuidado em relação a essa condição. E é um pedido, esse pedido ele precisa ser aprovado. Então, a manifestação, aquele período que eu comentei para vocês em relação a isso. Tá? Então, quero saber, por exemplo, como é que eu provo? Está aqui, ó, até dia 31 de março de 2023, declaração da instituição, dirigida ao professor, cópia autenticada da carteira, contrato de trabalho, alterações realizadas, contrato social, cartão CNPJ, porque a gente tem que confirmar qual é a atividade que é executada lá por você, tá? Relatório das atividades, em relação a esse relatório daí, uma aula específica, né? Mas basicamente vocês vão ver que ele vai ter, ó, em regra, a mesma estrutura, né? Introdução, objetivo, quais são as atividades, sugestões e recomendações, e considerações finais, além de referência, anexo, etc. Então, esse pedido, ele se dá na condição da apresentação desse relatório e um seminário depois, que é onde você mostra lá um estudo de caso, um exemplo da atividade do que você realiza. E aí, para o estágio externo, acaba sendo de forma semelhante também, por isso que os dois têm, de certa forma, obrigatoriamente o seminário. Porque aí, além de você apresentar esse relatório por escrito, a gente tem a parte da apresentação, onde você demonstra esse domínio do conhecimento, tá? Quem já teve experiência sabe que também é tranquilo, né? Não tem muito segredo, assim, em relação à preparação. É só tomar cuidado com a condição da aplicação dessas anotações para depois trazer essa informação para o relatório. Alguma dúvida mais geral aí sobre a questão do estágio externo ou até mesmo da convalidação, algo em específico, já para a gente deixar anotado, que eu não souber, daí eu busco e trago para vocês posteriormente? A única dúvida que eu tenho, professor, é que no estágio 1 eu fiz o externo, né? Mas como eu não estou mais naquele lugar, eu queria saber se eu posso continuar com o externo ou tenho que pegar outra modalidade. Vocês não estão mais na mesma empresa, no caso, né? Não estou mais na prefeitura. Eu tinha feito na prefeitura, só que aí Sim. eu saí da prefeitura e fui para o escritório. Sim, eles são etapas diferentes, mas você está trabalhando em algum lugar? Essa seria a Tô. questão. Sim. Tá? Isso facilita. Você não precisa, por exemplo, estar empregada, tá? Você poderia, por exemplo, solicitar, se caso você conhecesse alguém, uma empresa que aceite a condição do estágio ali, tá? Se lá o pessoal já se manifestou, se você já trocou alguma ideia com eles, isso facilita normalmente muito. Você está trabalhando em escritório? Isso, lá na Planos. Então, tranquilo. Aí é uma questão de formalização apenas. Está na condição de auxiliar contábil, fiscal, não sei se tem separação lá. Registro. Registro, perfeito, societário, né? Então, dentro dessa condição, talvez seria interessante aí a gente só observar as atividades que são feitas ali, que vai ter uma parte que se aplica, e aí a gente discutir sobre a possibilidade de você acessar talvez alguns outros departamentos, né? Porque aí, como você viu, para a gente poder condicionar essa segunda etapa, você tem que fazer, por exemplo, o que a galera do fiscal lá faz, né? A galera do contábil faz. Então, você teria que acessar esse conhecimento. Se não tiver problema para a empresa, eles entenderem esses termos, a gente faz a carta, a recomendação, você vai lá, solicita, faz todo o procedimento formal e dá para continuar sem problema algum. Poxa, eles vão aceitar sim. Então, sem problema, pode ficar tranquila, mas a parte 1 e 2, elas são independentes, apesar de ser uma continuação pelo raciocínio lógico, não tem problema nenhum, tá? Assim, mas eu continuo praticamente quase, não é tanto a mesma área, mas eu faço o começo e lá eu fazia o final. É só isso que mudou. Sim, perfeito. É que aí o detalhe principal é que pensa, por exemplo, como referência o estágio interno, né? O pessoal que vai fazer o interno vai fazer lançamento de nota fiscal. Lá no escritório, normalmente é separado por departamento, né? Uhum. Então, você vai ter que trocar uma ideia e é bom. Eu, pelo menos, considero muito bom, porque daí você Mas vai eu fazia na circular. prefeitura já, então eu já sei fazer. Então essa parte tá de boa ainda. Perfeito. Aí só se atenta ao prazo, tá? Que aí a gente já começa a organizar tudo essa semana, né? Para você semana que vem já ir pegando a documentação. Depois eu vou postar uma aula específica lá. Foi por isso que eu separei aqui, tá? Tá, beleza. Aqui, ó. No cigarro de vocês. Vou diminuir aqui. Eu deixei como aula separada, apesar de estar dia 9, tá? E lembrando que as aulas elas ficaram quinta e sexta no CIGA, porque a gente não tem mais como lançar, pelo menos não por enquanto, as aulas de sábado, tá? Então, apesar de, né, estar aqui dia 2, dia 3, essas duas primeiras seriam essa aula de hoje. Mas, por exemplo, para quem for fazer o externo depois, eu vou passar nessa aula aqui toda essa documentação, tá? O controle, enfim, toda aquela dinâmica do que a gente vai precisar, e eu pretendo também gravar uma aula mais específica sobre essa documentação. Daí eu mostro a carta, falo, explico como é o termo de compromisso, quais são as responsabilidades, todo esse processo,
para vocês terem. Só para não misturar, porque aí depois lá na frente fica muita documentação para quem está no interno e acha que tem que preencher, por exemplo, um termo de compromisso. Então, tem que ter alguns detalhes, assim, meio separados mesmo, beleza? E lembrando que, não havendo solicitação, automaticamente eu considero vocês na modalidade interno, tá? Então, se não se manifestar, necessariamente vocês vão cair na condição do estágio interno, beleza? Quem vai fazer o interno, precisa, então, fazer alguma manifestação? Não, eu só pedi aquela listinha para a gente ter um controle, para já saber quem vai precisar da documentação, modelos, etc., e quem for fazer no interno e já está se programando para isso, pode ficar tranquilo, tá? Não haverá necessidade da manifestação, beleza? Nenhuma outra dúvida? Professor, o estágio externo e o convalidado, então, só tem que entregar o relatório e fazer a apresentação do seminário, certo? Além das outras documentações para formalizar, no caso. Exato. Aí lembra que essa primeira atividade que eu comentei aqui vai valer para todos, essa parte do departamento pessoal. Então, você vai fazer como se fossem 2 trabalhos, né? Esse primeiro, que ele é mais simples, mais direto, mais objetivo, são questões bem simples mesmo, assim, basicamente explicar isso aqui, né? Como que procede em relação à admissão de funcionário, por exemplo. E aí isso vai valer para o interno, externo e convalidado. E depois, lá no final, você vai fazer só a parte desse relatório. Deixa eu voltar aqui no modelinho. Cadê? Aqui. Então, aqui ficou cortado, né? Mas é a introdução, né? Objetivos, atividades envolvidas. Depois eu vou passar alguns modelos para vocês também, tá? Vocês podem fazer do zero ou utilizar os modelos. Sugestões e recomendações, considerações finais. Então, você vai fazer o externo, você vai apresentar esse relatório por escrito. Esse relatório por escrito, ele tem que ter algumas condições, e a apresentação do seminário também, muito parecido com o TCC, tá? Então, é basicamente esses dois. O que só para deixar claro, não é que você só vai entregar um relatório no final. Ao longo do processo, você vai me entregar algumas atividades que eu vou entender que elas se transformarão no relatório final. Eu acho que assim fica mais claro. Tá? Então, vai ter alguns prazos a serem cumpridos também, mas é só para eu monitorar o andamento. E aí, no final mesmo, que é esse calendário geral aqui, a gente estava comentando, né? Entrega do relatório e o seminário, dia 17, e por enquanto, dia 24, seria ali para a gente estabelecer as datas, né? Então, seria o relatório final. Mas até lá, você vai entregando algumas coisinhas assim, só para a gente poder atender o cronograma e saber que realmente não vai chegar lá, por exemplo, faltando um dia e você vai montar o relatório da noite para o dia, entendeu? Que aí eu consigo saber se a sua experiência do estágio externo, de fato, está atendendo a esses pré-requisitos de aprendizado. Porque você tem que ter, por exemplo, contato com parte financeira, você tem que ter contato, por exemplo, com gestão de pessoas, tem que ter contato, por exemplo, com livro fiscal, parte da contabilidade. É claro que não é exatamente igual ao interno, né? Tem algumas variações, uma flexibilidade maior, mas você precisa, pelo menos, ter um pouco de noção dessas duas partes. Certo? Certo, entendido. Bom, então, para concluir o raciocínio, né, aqui fica à disposição qualquer coisa depois. Aqui a gente já vai voltar nessa segunda parte, que é para quem fica no estágio interno, tá? Deem uma olhada nesses documentos, façam a leitura dele com calma primeiro, tá? Para vocês verem todas as informações, para que vocês possam ter acesso a todos os detalhes aí das regras, né? Principalmente quem vai fazer fora, observa depois a documentação em relação ao termo, em relação a essas responsabilidades, a avaliação do desempenho, controle de frequência, tá? Vai ter muito detalhe que aí, às vezes, a galera, não vou me preocupar com isso porque não preciso. Tem muita coisa que acaba sendo responsabilidade da empresa, então isso precisa ser explicado para ela, para que ela possa, por exemplo, fornecer essa informação, senão eu não tenho como monitorar. E aí, eventualmente, às vezes a galera chega lá e fala assim, posso fazer um estágio aqui? Tem termo, né? A Unemat, ela tem uma responsabilidade por vocês, a empresa tem uma responsabilidade por vocês, eu tenho uma responsabilidade por vocês, então a gente precisa realmente controlar. Caso alguém tenha interesse em fazer o externo, mas não tem nenhuma empresa, daí me procura depois separadamente para a gente poder ver se existe algum escritório que está aberto a essa possibilidade. Caso vocês estejam no escritório, né, e ele aceite essa possibilidade de maneira mais fácil, vocês conheçam algum colega que talvez dê para encaixar, a gente tenta ajudar na intermediação dessa conversa, né, para poder, enfim, ajudar no processo realmente da negociação.
né? Lembrando que essa condição do estágio aqui, ela não se assemelha a um estágio remunerado, como normalmente a gente fala no setor privado, né? Então, a hipótese do estágio aqui, ela tem algumas regrinhas por conta disso também, beleza? Não tem bolsa, né? Não é nada específico nesse sentido, tá? Para vocês não confundirem. Bom, a parte do interno, que eu acho que acaba sendo um pouquinho mais prático para quem vai executar e já vem fazendo na forma do interno, né, o uso de sistemas, etc. E aí aqui eu queria apresentar para vocês um resumão geral do que a gente vai ver, né? Primeiro, a gente tem como conteúdo programático os itens 2, nesse documento vocês podem observar aí, departamento de vendas, 3, depreciação, 4, escrituração, 5, balancete, apuração de resultados 6 e 7, e demonstrações contábeis a partir do 8, né? Enfim, começando a parte 3. Então, qual é o raciocínio do estágio supervisionado interno? Aquele onde você vai ter o sistema, quem não tem, tem que providenciar, aí me procura no particular, eu vou pegar nome, dados, enfim, ver tudo certinho. Você vai fazer em máquina própria, você vai fazer no laboratório. Quem já tem, lembrando que a gente tem que solicitar isso, tá? Eu peço isso com o auxílio da professora Graziele, para a galera da Econte aqui, a Graziele encaminha isso para a galera do Concisa, né? E aí, dentro dessa solicitação, eles precisam verificar a veracidade dessas informações e depois liberar o acesso junto com o programa para instalação e configurações. Professor, eu já tenho, mas a minha licença venceu, tem que solicitar a renovação da licença, igual vocês solicitaram a primeira vez, tá? Então, tem que conversar também, fazer esse caminho. Posso procurar a professora direto, só me avisa que vocês estão fazendo isso, que daí se ela confirmar comigo, eu vou saber que vocês estão renovando. Ah, minha licença não venceu ainda, dá uma olhadinha quando ela está programada para vencer dentro do programa, para vocês não incorrerem no risco de depois, lá na frente, ficar parado, né, e perderem prazo por conta desse tempo de espera para renovação. Pode ser rápido, pode não ser, então a gente, como não tem controle sobre isso, vocês precisam antecipar, beleza? Então, o ideal seria o quê? O vencimento da licença para até 8 de julho, né? Final do semestre letivo. E aí você tem segurança, tranquilidade de saber que o sistema vai estar liberado para você poder utilizar, beleza? Eu vou falar mais dele daqui a pouquinho para mostrar algumas coisas para vocês. Eu ainda estou sem na minha máquina, por isso que eu não vou abrir ele hoje aqui, mas eu já fiz a solicitação, como eu não vinha trabalhando na matéria, é a primeira vez que eu faço, então eles têm que confirmar que realmente eu sou professor de Onemate, a solicitação se dá por conta da disciplina, tem toda uma documentação que a gente mandou, que a professora me ajudou. E aí, dentro dessa solicitação, pode ser que em breve eu já consiga, daí eu pretendo gravar algumas aulas também um pouco mais práticas. Mas a gente tem vários vídeos e aulas, enfim, tutoriais, que eu vou disponibilizando para vocês de como fazer todas essas etapas aqui, que são aulas do pessoal da própria Concisa mesmo, né, do próprio sistema. Então, o departamento de vendas, a ideia é o quê? Quando a gente tem o movimento de uma empresa, ou quando a gente vai fazer a contabilidade de uma empresa, a gente começa, por exemplo, no departamento fiscal, fazendo livro de entrada e livro de saída, né? Junto com isso, a gente tem algumas responsabilidades inerentes a essa atividade. Então, a gente tem declarações, que seriam do departamento fiscal, dentro de um escritório de contabilidade, e a gente também tem a parte contábil por si só, que são os lançamentos contábeis, aqueles que eu gostava muito de fazer com vocês dentro da sala de aula e todos os outros professores fizeram a vida toda, né? Então, o débito e crédito, como a gente chama. Então, dentro desse raciocínio, para eu conseguir, por exemplo, chegar lá na última etapa, que vai ser o fechamento de balanço, eu tenho que ter lançado a depreciação, eu tenho que ter as notas de entrada, e dessas notas de entrada, eu tenho que ter a informação contábil gerada daquela nota. Então, quando eu faço uma venda, eu tenho uma receita, eu tenho que contabilizar essa receita, eu tenho que seguir alguns parâmetros e alguns critérios. Por isso, essa sequência lógica, tá? Então, o ideal é, começa pelo livro fiscal, fazendo o movimento de compra e venda. E aí tem algumas regrinhas que a gente vai ter que respeitar dentro desse raciocínio, beleza? Então, aqui no item 2, o princípio geral vai ser o seguinte: o interno é a elaboração da operação comercial, certo? Aqui está citado que é utilizado o laboratório do curso, mas é possível que vocês façam em máquina própria, como vocês já devem ter feito em alguns casos aí no estágio 1, né? A questão do ConcisaNet, então, solicita, como eu já comentei para vocês, o programa, é importante explicar isso, né, que cada um tem que ter o seu, tá? A utilização, ela não é compartilhada, tá? Isso, inclusive, vai valer para os relatórios finais, que a gente tem forma de verificar, tá? Então, toma cuidado em relação à partilha de informações com os colegas.
dentro dessa mecânica, eu espero que vocês consigam se organizar, possam se ajudar, não tem problema nenhum, mas cada um tem que ter o seu. E não é só entregar lá na hora, alterando, por exemplo, um PDF da vida, achando que a gente não consegue identificar, porque tem forma sim, tá? Já aconteceu, inclusive, em épocas remotas aí, a hipótese de copiar o mesmo material do colega e o resultado foi verificado e isso resulta em reprovação, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. A parte da solicitação que eu já comentei aqui, o conceito, então, do departamento pessoal que eu também já comentei, aqui está especificado como fórum, que é como a professora Sônia vinha fazendo, e aí eu pretendo cadastrar as atividades e vocês vão preenchendo lá, beleza? E aí as atividades serão mais direcionadas também, tipo as questões de fórum, sem muita diferença. Ponto importante, questão do lucro presumido, eu acredito que eu já trabalhei com vocês, eu não sei se eu trabalhei com todos em sala de aula, mas é um regime interessante para vocês estudarem, porque ele é o regime considerado como normal na maioria das vezes, né? Então, tem que observar esse detalhe. Quem não conhece muito da parte fiscal, vai ser uma ótima oportunidade para entender toda essa dinâmica. Então, lembra daquele detalhe, a gente tem 4 regimes tributários no Brasil. Alguns autores falam que são só 3, né? Mas vamos lá, lucro real, lucro presumido, simples nacional e o arbitrado. Considerando o arbitrado ou não como regime, não faz diferença. O detalhe é que, se eu apurar pelo lucro real, eu tenho um tipo de resultado. Se eu apurar pelo simples nacional, eu tenho outro tipo de resultado. Se eu apurar pelo lucro presumido, eu tenho outro tipo de resultado, porque são regras tributárias que são diferentes, né? Principalmente para efeito aí de cálculo, por exemplo, de impostos federais, enfim, né, os impostos e tributos federais, e até mesmo no caso, como a gente vai ver aqui, o ICMS, a questão da apuração em si, com base no regime não cumulativo, tá? Então, observar que PIS e COFINS que vão incidir sobre vendas vão seguir essa regra do regime cumulativo, e ICMS a gente chama de normal porque não está aplicada a sistemática do simples, ou seja, débito e crédito vai apurar normalmente. Aqui tem um detalhamento maior, explicando em relação ao crédito, que é aquilo que vocês já devem ter visto, né? Imagino eu que já é mais tranquilo para vocês a esse momento, mas a hipótese é, na compra, eu tenho crédito, na venda, eu tenho débito, e faço a apuração pelo regime dos dois, né? É a apuração normal. Isso o sistema também faz. Então, dentro do sistema, a gente vai ter, dentro do livro fiscal, dos seus relatórios lá, a gente vai ter o livro do ICMS, propriamente dito, né? Junto com outros, inclusive, ICMS de FAO, ICMS-ST, etc. Mas especificamente sobre o livro do ICMS, onde você vai ter toda a movimentação a débito, movimentação a crédito, que são passíveis de utilização, e aí tem que respeitar a legislação, tá? Então tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, na hora que vocês forem lá montar a documentação de vocês, inserir uma nota fiscal, por exemplo, para simular essa operação de compra e para simular a operação de venda. Você vai ter que ficar muito atento a esses detalhes aí. E nas aulas que eu for abordando, usando exemplos, eu vou mostrando para vocês os pontos, né, os detalhes, enfim, não só o lançamento, mas o que a gente tem que tomar cuidado. Até aqui, alguma dúvida? Para eu molhar minha garganta, que eu acho que eu estou falando demais. Já estão cansados? Estão comigo aí ainda, ou só... Eu não sei se teve alguma aula anterior, mas é a primeira aula que eu estou assistindo. Eu olhei lá no horário e parece, salvo engano, que o horário do estágio seria na quinta e na sexta, né? No caso, vai ficar online no sábado, então? Isso, exatamente. Ele é colocado dessa forma aqui, é a Ostânia, né, que está falando? Isso. Ele é colocado dessa forma por conta da carga horária, tá? Eles seriam 2 dias de aula. Uhum. Então, como vocês normalmente estão matriculados em outras matérias na quinta e na sexta-feira, a gente, por exemplo, se fosse fazer ele presencial, teria que fazer ele na parte da tarde. E aí, como eu sei que a maioria trabalha, acaba não conseguindo, a gente optou inicialmente por manter aos sábados com o atendimento, com a aula remota. Mas eu estarei na Unemat lá nesses dias também, tá? Então, é importante reforçar isso aí, o atendimento presencial que é citado aqui, que é essa corzinha azul, né? É isso, é vocês me procurarem com o sistema de vocês, não quer dizer que eu vou estar lá numa sala dando uma aula específica. Você vai chegar com o seu problema, com a sua dificuldade ali naquele caso, naquele momento, a gente vai ver o que está acontecendo e resolver aquela dinâmica. Entendi. Então, no caso, eu posso tirar dúvida na aula de TCC, né?
Exato, inclusive, como eu falei antes, lembra que eu tô lá outros dias também, tá? Não beleza. precisa ser, dependendo do horário de vocês, eu já falei para o professor Márcio também, professora Sônia, a gente vai se organizando, tá? Ah, professor, preciso muito de outro horário, porque esses não funcionam, a minha agenda aqui não tá, vocês já estão no processo de conclusão de curso, então, o que a gente puder adaptar para vocês, melhor, só que vocês têm que se manifestar. Então, preciso de um atendimento, preciso de um horário, enfim, qualquer coisa, só me avisa antes para dar tempo de eu me organizar. Beleza? Tá, Joia. Obrigado, professor. Em relação ao ICMS aqui, a parte de PIS e COFINS e os outros tributos sobre vendas que a gente vai ver também, mas resumidamente, considera-se o lucro presumido. Ou seja, eu vou trabalhar com estes tributos federais, a parte do imposto de renda, a parte da contribuição social, na forma do lucro presumido também. E vocês vão precisar fazer a apuração desses tributos para poder fazer fechamento de balancete, fazer ali o período todo. Então, dentro desse detalhe, aí é citado para vocês a questão da compra e da venda, né, condicionamento ali as regras tributárias, né, reforçando aí para vocês. Então, como a gente vai considerar o lucro presumido, vai ficar sugerido aqui para vocês adotarem a condição de um comércio, né, a presunção a 8%, por exemplo, para efeito de imposto de renda. Tá? Então, lembrando que a atividade de indústria também acaba seguindo mais ou menos a mesma regra. Então, é mais simples se vocês optarem por essa condição de compra e revenda de mercadoria. Mas por isso são citados os dois CFOPs aqui. É possível que vocês operem na produção também e a venda daquela mercadoria. É claro que para todos os efeitos, a parte contábil disso se torna um pouco mais profunda, né? Então, dependendo da especialização aí do que vocês estão com interesse, vocês podem dedicar mais atenção a isso. E aqui é só um exemplo, né, simplificando aí a hipótese da venda de mercadoria, né, e o cálculo do ICMS a cada operação que você vai executar, não havendo nenhum benefício ou redução do diferimento, a base de cálculo é o valor do próprio produto, tá? As hipóteses de vendas para outros estados, né, destinado a não contribuinte, 6107 e 6108, e venda aí a contribuinte, 6101 e 6102, né, dependendo aí se você produziu ou se você só está revendendo aquela mercadoria. Acho que todo mundo já deve ter mais ou menos um conhecimento em relação à parte das operações interestaduais, tomar cuidado em relação às alíquotas, né? E aí, inclusive, o produto que vocês escolherem, é bom vocês seguirem a legislação, então vai lá dentro do regulamento do ICMS, eu vou ajudar vocês em relação a isso também. Vou vender o produto camiseta, né? Isso tem que ser definido por vocês, lembra que vocês estão exemplificando um caso real. Qual é o NCM da camiseta? Qual que é o código que você vai utilizar para classificar, né? Então, qual é o código tributário, CST, qual é o CFOP, ou seja, qual é a operação, tudo isso, aqueles campos todos das notas fiscais, eu até peguei um exemplo aqui, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, depois eu vou passar para quem precisar esse modelo, tá? Um modelinho que eu criei só para a gente poder ter um exemplo, né, aqui nessa primeira aula, para ter uma ideia, tá? Mas aqui eu tenho um exemplo de nota fiscal onde eu fiz as alterações dos campos principais, né, que seriam campos que trariam ali informações relativas à empresa e etc. Peguei uma nota verdadeira e transformei ela numa nota de simulação. Então, o que eu estava comentando aqui é que todos esses campos vocês precisam dominar justamente para preencher, né? Inclusive, o Concisa vai exigir de vocês a configuração de todos eles. Então, está aqui, por exemplo, o NCM, que eu comentei, o código CST, CFOP, a condição se é unidade, caixa, fardo, etc., valor unitário, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, valor do IPI, se houver, etc., 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 descrição do produto, todos esses exemplozinhos, assim, que a gente já veio estudando ao longo das aulas anteriores, tá? Então, a base de cálculo da nota, o valor do ICMS, se é uma nota de venda de compra e etc., se é dentro do estado, se é fora do estado, que é, na verdade mesmo, aquilo que a gente faz na prática, né? Quem já está no escritório e conhece um pouquinho, tem ideia de que isso é o que a gente faz no dia a dia. A empresa vai lá, compra, vende, a gente traz todas essas informações, orienta, às vezes, na configuração, justamente para poder fazer da forma correta, como determina a lei. Então, o primeiro passo, determinou aí a sua empresa, já está rodando, beleza, já classificou, já definiu a atividade econômica, já sabe o produto que vai ser vendido. Qual é o NCM desse produto? Já tenho. Vai lá no regulamento do ICMS, busca qual é a alíquota desse produto, para você justamente ter a dimensão real daquilo, né?
Então, com a alíquota geral, ou com a alíquota específica, se houver, e outras adicionais aí que pode acontecer também, não sei se é o caso de vocês, mas, por exemplo, o fundo de combate, outras hipóteses, enfim, tomar sempre alguns cuidados de respeitar a legislação. E essa tabela das alíquotas interestaduais é fácil de ser encontrada, né? Vocês podem achar ela na própria internet, mas em resumo é para saber qual alíquota aplicar, né? Seguindo a resolução 22 de 1989 do Senado Federal, que vai dizer a origem e o destino e a alíquota a ser aplicada de acordo com aquela operação, beleza? Então, o departamento de compra, total de 5 notas, à vista e a prazo, tá? Então, você vai comprar a mercadoria para revender, você vai ter à vista, aquela compra à vista, e a compra a prazo. Aqui, a gente usa, né, o exemplo do cheque, mas vocês podem fazer outras formas, né? Então, a duplicata, a transferência, o pagamento à vista pode ser feito no Pix? Pode. Pega lá um modelinho daquele que você tem, dos seus pagamentos, modifica ali os dados, ajusta os dados para poder depois comprovar. Lembrando que toda essa movimentação, ela acaba sendo organizada por uma documentação. E aí a gente vai fazer a conferência pelos livros depois, né? Então, dentro dos seus relatórios. Você vai ter que ter essas compras, até para você se organizar. Cria ali uma pastinha no seu computador, vai ordenando, né? Faz ali uma pastinha de compras, uma pastinha de vendas, departamento pessoal, como se você realmente estivesse fazendo a contabilidade daquela empresa dentro de todo esse processo. Compras a prazo, a condição de duplicata, toma esse cuidado de ver como é que está a nota fiscal, campo próprio, enfim, eu deixei o modelo que eu comentei ali, eu vou deixar o modelo que eu comentei para vocês poderem se situar, não precisa ser exatamente esse, mas normalmente é o que acaba sendo adotado. O mínimo de um produto por nota fiscal, esse produto vai ter um controle de estoque. Então, perceba que existe uma relação do fiscal com o contábil, né? Então, tem que tomar esse cuidado. As vendas vai ser o mesmo princípio, 5 notas no mínimo, tá? No mínimo um produto por nota, e aí os preços, valores, definições, vocês mesmos é que vão fazer. Compra e venda à vista e a prazo, tá? Reforçando aí. Depois, a gente vai ter a condição da apuração do lucro presumido que eu comentei. Então, empresa comercial, alíquota de 8%, base para contribuição 12%, a presunção, né? Alíquota não, desculpa. E aí, dentro do PIS, COFINS, IR, contribuição social, as alíquotas específicas. Quem tiver qualquer dúvida em relação a esses cálculos aqui, me procura, a gente dá uma revisada, vê todos os parâmetros. Vocês podem, inclusive, montar uma planilhinha de vocês, né? E o ideal é que essa apuração seja feita dentro do sistema. Para ele fazer esse cálculo, vocês vão ter que fazer alguns ajustes de configuração, pelo menos conferir se ele já está programado para isso, né? Tem que entender se atentar a todos esses detalhes. Bom, aqui eu dou um exemplo, né? Enfim, usando aí o material da professora Sônia, mas é um exemplo prático, né? A base de cálculo do PIS e da COFINS, o faturamento total 10 mil, base de cálculo do imposto de renda, a 8% de presunção, a alíquota de 15%. Base de cálculo da contribuição social, presunção de 12%, alíquota de 9%. Né? Então, esses valores seriam os valores a serem pagos de tributos dentro desse exemplo de 10 mil reais, tá? E aí vai variar conforme as notas de compra e notas de venda que vocês tiverem, nesse caso dos tributos, as notas de venda. Lembrando que aqui não está o ICMS, porque o ICMS segue o regime não cumulativo, ou seja, o crédito vai influenciar no débito. O valor a pagar depende de quanto você comprou, beleza? Bom, a parte adicional do imposto de renda, né, se o faturamento, a receita ali, na verdade, né, observar-se acima dos 20 mil mensalmente, a gente tem o excedente é aplicado a 10%. Então, se for fazer um trimestre, por exemplo, você vai ter aquele valor de 60 mil, né, 20 mais 20 mais 20, 60 mil, 10% sobre o que exceder sobre isso. A parte segunda, então, é usar essas informações que você montou do livro fiscal, importou ali para o seu sistema, inseriu manualmente, enfim, trouxe todas as informações, trazer essa informação para a contabilidade, que influenciará no seu resultado depois. Então, o estoque, ele vai ser adotado o critério do custo médio, que a gente chama de inventário permanente, né, aquele controle de entrada e saída por algum critério. Lembra lá? PEPs, UEPs e custo médio, a gente vai adotar o custo médio. Cada item tem que ter uma ficha de controle individual. Aqui é mostrado para vocês um exemplo do caso da depreciação. Então, dentro desse exemplo, já eu volto um pouquinho, mas dentro desse exemplo da depreciação, eu tenho ali o código, a descrição. E aí, dentro desse controle que vocês vão fazer em relação à ficha de estoque, também é interessante fazer isso. Identifica qual é o produto,
dá um código a ele, enfim, gera aí um código no controle de vocês, né, para chamar aquele produto A, número 1, descrição, detalhes, data da compra, data da venda, avaliação pelo custo médio. Lembrando que tem uma formulazinha também, né? Então, faz aí, qualquer dúvida que tiver, me procura depois. Pelo menos 3 itens, então tome esse cuidado. Dentro das notas que você fez lá de compra, você vai ter que ter pelo menos 3 itens diferentes, tá bom? A gente vai ter ainda da parte contábil, que influencia no fiscal de modo geral, né? A parte das despesas, então é recomendado o salário, um honorário equivalente aí a um honorário de um salário mínimo, né? Todos os meses. Água, energia, telefone, aluguel, outras despesas que vocês queiram lançar e eventualmente tenham dúvida, dá para ser considerado também, tá bom? Então, tem que, inclusive, tomar cuidado, porque, eventualmente, a galera, às vezes, faz uma coisa separada da outra, né? Então, a competência daqueles períodos, por exemplo, do faturamento de janeiro, tem que ser considerando também essas despesas de janeiro, né? Lembrando que se a empresa operou em janeiro, ela tem um custo básico ali, médio, mensal, de água, de energia, telefone, esses valores vocês vão poder definir. Mas tentar, na medida do possível, se aproximar com valores reais que a gente teria na prática, né? A parte da depreciação, que para efeito do lucro presumido, né, a gente não vai ter necessariamente isso influenciando no cálculo do imposto, mas vai ter necessariamente isso influenciando na parte contábil, no resultado contábil. Então, tem que tomar esse cuidado. E uma planilha de controle patrimonial. Então, além de comprar aquele conjunto de mercadorias, eu tenho que ter um imobilizado para fazer isso operar, concorda? Aquela empresa, ela vai ter que ter um computador, ela vai ter que ter uma mesa e cadeira, ela vai ter que ter, às vezes, uma sede própria, enfim. Então, vai ter que ter uma nota de compra desse processo também, tem que tomar esse cuidado, tá? E lançar a contabilidade tradicional que a gente conhece, né? Então, aqui o exemplo da ficha é o cálculo. A gente vai ter basicamente a descrição e o código, a data de entrada, documento, operação que aconteceu, o fornecedor, o exemplo, né? A entrada de operação, vida útil, 60 meses, valor do bem, valor reavaliado se houver, saldo a depreciar, um controlezinho que você vai fazendo mês a mês, tá? Então, basicamente, depois de definido qual é o imobilizado da empresa, você vai fazer uma fichinha para cada um desses itens do patrimônio, porque isso, inclusive, tem que ser lançado para a contabilidade, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém não lembra como que faz o lançamento de depreciação, como que faz o cálculo? Tá de boa? Para mim, tudo certo, professor. Tranquilo, por enquanto. Tá. Mas acabando. Bom, aí a gente tem os livros fiscais que eu já comentei, registro de entrada, saída, apuração de ICMS e inventário, todos eles com os termos, tá? Termo de abertura e encerramento. Livros contábeis, que a gente vai precisar do razão e do diário, né? Vocês vão apresentar tudo isso num relatório final. E aí a gente vai chegar na parte lá na frente do balancete, né? Que aí você tem essa verificação do estágio 1 para o estágio 2, na sequência, o balancete de verificação de depois de todas essas etapas. Então, eu tenho como se fosse um termo, um balancete de abertura, né? Que é para eu pegar a situação inicial da empresa de vocês, como é que ela está antes de começar as operações aqui, ou se já houveram operações anteriores, como terminaram essas operações. Para daí a gente seguir o fluxo desse semestre, fechando com um novo balancete e a própria apuração do resultado, né? Ou seja, balanço patrimonial, DRE, etc. Por fim, vocês vão ter uma análise das demonstrações, tá? Então, com as configurações corretas, a gente consegue facilitar esse processo. A análise, ela é bem simples, assim, bem tranquila. A gente tem a análise financeira, ou seja, de rentabilidade e lucratividade. Depois, aulas específicas, eu vou falar sobre as fórmulas, para você poder verificar os cálculos, ver todo o passo a passo. Análise de índices de liquidez, tá? E aí a gente vai ter que considerar liquidez geral, seca, corrente, enfim, ver as diferenças de cada uma delas. Vertical do balanço da DRE, tá? Lembrando das outras demonstrações, né? Então, considera, já na configuração, você tem que observar se, por exemplo, a conta caixa, que você está usando ali, conta banco, está configurada para ela gerar o seu fluxo de caixa, né? Para você poder, na hora que quiser executar uma demonstração dos fluxos de caixa, ter um relatório já previamente organizado. É o mesmo princípio que a gente faz para o balanço. Cadastra lá o plano de contas, edita, altera uma conta e tal.
você classifica ela, você organiza, enfim, tem que fazer esses vínculos para não ter nenhuma dificuldade depois. E aí o relatório do seminário de apresentação para poder comprovar essas informações que você gerou, tá? Então, aí a gente vai organizar e fazer isso de uma forma bem tranquila, para que esse relatório final, ele seja uma análise sua como contador, profissional contador, sobre o desempenho daquela empresa, né? Sobre as observações em relação ao preço de compra, ao preço de venda, em relação ao resultado que ela obteve, aos tributos pagos, às provisões, e etc, 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 tá? Então, tudo isso vai estar simplificado aqui, tá? Caso vocês queiram observar com maior detalhamento, vocês vão poder também conversando comigo. Mas aqui tem a reprise aí, a mesma ideia de tudo aquilo que eu comentei. Então, custo médio, pelo menos 3 itens, uma ficha de controle individual, provisão de tributos. Tem que considerar, então, que você está trabalhando pelo lucro presumido. Depreciação, demonstrar a depreciação individualizada, tá? E ela pode ser na contabilização por subgrupo, né? Quando a gente tem mais de um item ali, dependendo do valor. Tá? Então, a parte 3 aqui, a análise das demonstrações que eu comentei agora, e aí o relatório final, tá? 2 a 3 páginas, banca e seminário de apresentação da empresa. Beleza? Professor, Oi. só para mim entender, o interno aí vai ter que ter, só entregar os relatórios, as demonstrações aí, mas vai ter que apresentar seminário também? Vai apresentar. Vai. Essa apresentação vai ser remota, igual está sendo assim, ou presencial lá, não? Então, eu imagino que é possível fazer, né? Mas aí vai depender, inclusive, da hipótese da professora Sônia retornar, porque seria difícil eu dizer para vocês que será feito presencialmente ou não, e aí, eventualmente, ela achar mais interessante fazer de uma forma ou de outra, mas provavelmente vocês vão estar apresentando para ela, já no retorno dela. Então, eu preferi não deixar fixado nada por enquanto. Mas ele é assim, é para ser um seminário bem tranquilo também, tá? Como você já vai ter tudo, a gente já vai ter visto tudo praticamente, você só vai replicar essas informações dos relatórios. Separar o que é principal, né? Entendi. E aí você vai treinando, na hora que tiver que fazer a apresentação de um relatório para a empresa mesmo, vai ser o mesmo princípio. Tá bom, então. Obrigado. Tá? Nessa mesma aula de apresentação, tem mais detalhes aqui sobre a modalidade do externo, tá? E a convalidação. Então, aqui é explicado todos os documentos. Eu não vou abordar isso agora, porque, como eu disse, eu quero fazer uma aula específica, tá? Para vocês poderem, quem vai optar por essa forma, já tem certeza, assiste aquela aula em específico. Mas deu para ter uma ideia mais ou menos, né? Aqui do estágio interno. E, basicamente, tudo isso que é apresentado aqui vai ser replicado, vai ser visto, vai ser acessado de alguma forma ou de outra, por um caminho ou por outro, talvez não fazendo necessariamente a mesma coisa, mas acaba sendo muito parecido. Então, o externo e a convalidação, eles acabam seguindo a mesma ideia, porque o conteúdo é o mesmo, né? A forma de experienciar isso, de apresentar essas informações é que é diferente. Então, de modo geral, a parte do externo e a convalidação eu quero separar depois, e aí eu vou gravar e postar lá. Mas tem aqui a documentação necessária, quem quiser já dar uma olhada, né, documentos extras, enfim, conteúdo, etc. Aí tem a explicação das áreas, né, então para você ver se encaixa, se não encaixa, auditoria, perícia, contabilidade pública, etc, tá? Porque, na verdade, como ele é externo, ele permite que você explore tudo aquilo que a faculdade abordou. Né? Então, você pode ter muitas áreas, enfim, muitas formas de atuação que vai considerar que aquilo também vale como um estágio. Por isso que ele não é tão específico, seguindo assim, você tem que estar na empresa lá e fazer o lançamento de nota fiscal. Nem sempre, né? Se for uma contabilidade mais gerencial, de auditoria, você não vai lançar, você vai revisar o que foi lançado. Então, é por isso que eu não entrei em tantos detalhes. A convalidação, que eu acho que vocês também já entenderam o raciocínio, os requisitos que eu comentei, tá? Que é as mesmas informações ali que eu já falei. Mas, basicamente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, num primeiro momento, é essa condição das modalidades, o calendário, entender o porquê que a gente ficou com o sábado, dizer mais uma vez que eu estou à disposição de vocês, tanto no grupo, no meu WhatsApp pessoal, no meu e-mail, principalmente no presencial lá na Unemate, tá? Então, todos os dias, às vezes você está indo de segunda a sexta-feira, então, se está na segunda-feira e tem um horáriozinho, me procura, manda uma mensagem antes, qualquer coisa, se precisar de um horário a mais, a gente organiza depois da aula também, não tem problema nenhum comigo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Só que eu preciso realmente que vocês
se manifestem, me procurem para eu poder ir organizando, porque senão eu tenho que ficar mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Isso aí não funciona, tá? De novo, os alunos que não estão no grupo, não vieram hoje, quem vai ver esse vídeo depois, eventualmente, entra lá no grupo. Se vocês conhecerem alguém que está fora aí da nossa comunicação, chama para vir junto, enfim, pede pelo menos para me procurar, para eu saber que a pessoa está realmente interessada ali na matéria, vai acompanhar e tal, porque daí tudo a gente vai resolvendo, organizando. Quem não tiver computador e precisar do acesso ao laboratório, me procura já esse final de semana, que aí a partir da semana que vem a gente já vai organizar, porque tem toda uma configuração para ser feita, todo um processo para ser desenvolvido. Lembra da licença que eu comentei para vocês, de uso do sistema, renovação. Quem precisa fazer, dá uma olhadinha aí depois no seu sistema. E quem for fazer o externo e a convalidação, já mais ou menos dá uma olhada na documentação e fica de olho nessa outra aula que eu comentei aqui, né? Que aí eu pretendo gravar ela antes do dia 9 ainda. Só tá dia 9 porque seria a próxima quinta-feira, tá? Só explicando mais uma vez. Ficou as aulas de quinta e sexta, então eu estou lançando conforme tem aula disponível aqui. Mas eu vou postar isso aqui antes para vocês já mexerem com essa documentação essa semana e já efetivamente começarem a fazer a solicitação essa semana mesmo. Beleza? Depois dá uma olhada em tudo lá, tá? Todas as aulas eu liberei hoje. Vai ficar mais fácil de vocês poderem ter uma visualização geral aí, né? Só se orientando por essa explicação que eu dei hoje, eu acho que fica mais fácil. Ok? Por aqui. Alguma dúvida? Considerações? Por hora, não. Beleza, Andressa. Então, vamos providenciar já, que aí vai ter aquela solicitação, vínculo do Anemate, né? Quando é a primeira, assim, eu imagino que seja um pouquinho mais demorada, tá? Não sei se você já chegou a falar com a professora Grazielli. Imagino que, assim, eu não conheço alguns, na verdade, mas não essa parte, né, de solicitação para a Concisa. Então, eu prefiro até fazer por ela, por uma questão de contato, respeito, enfim, para quem não sabe, a professora Grazielli, aqui em Tangará da Serra, é o nosso maior contato em relação a Econte e a Concisa, né, Econte como representante da ConcisaNet, que é o sistema que a gente usa. E ela tem me ajudado muito em relação a essa parte da configuração, inclusive. Pode procurar ela, se necessário alguma coisa da minha parte aqui, daí a gente providencia, né? Provavelmente ela vai te pedir certidão, vínculo de matrícula, né? Comprovação da matéria, talvez, e número da matrícula, provavelmente, para poder fazer esse rastreio depois. Sim, Alan. A questão da presença daí, assim, eu acredito que vai depender também de um outro fator, que é a entrega das atividades, né? Eu pretendo associar uma coisa à outra, até porque, eventualmente, você pode, por exemplo, não conseguir participar no sábado, igual hoje tem gente que mandou mensagem dizendo que não ia poder, já antecipadamente avisando. Eu sei que a pessoa vai assistir depois, mas, eventualmente, por exemplo, se você entregar o material, eu consigo considerar isso, porque aí eu sei que você tirou um tempo depois, assistiu a aula, etc e tal. Mas eu espero que vocês venham para as aulas de sábado, porque assim, eu vou marcar a aula se eu tiver conteúdo para passar e se vocês quiserem tirar dúvida. Não quer dizer que a gente vai precisar ter aula todo sábado à tarde, entendeu? Na verdade, a ideia é um atendimento à disposição de vocês. Mas eu sei que muitas vezes aí demora, acaba não tendo alguma coisa, então eu vou produzindo algum conteúdo para poder mostrar, tá? Não quer dizer que você precise estar aqui. Mas é importante só observar essa questão dos prazos lá, porque daí se eu postar, por exemplo, entrega de atividade até hoje, meia-noite, não entregou, eu vou considerar isso como falta. E a carga horária de 120 horas, ela judia um pouco, né? Então, a gente tem que fazer isso em 4, 5 meses, e aí, eventualmente, pode somar muita coisa, beleza? Já tem atividade para entregar hoje, professor? Ainda não. Ainda não. Ah, tá. Hoje era só para vocês poderem realmente se localizar, e aí depois vocês vão começar por essa parte da folha de pagamento, né, departamento pessoal. Aí depois eu vou botar lá o calendário, as perguntinhas, tudo que vocês têm que baixar e responder, beleza? Mas eu vou tranquilo, então, tá? Parte 1 do departamento pessoal é para fazer uma pesquisa? Isso, já pode entregar quando? Já pode começar. Deixa eu compartilhar aqui. A gente vai fazer ela provavelmente nesses primeiros 15 dias, no máximo 20 dias de aula, tá? Cadê aqui?
essa parte aqui, né? Então, depois você dá uma olhadinha nesse documento aqui, você já vai se organizando, mas basicamente, a parte de admissão, folha, né, no cálculo em si, encargos, provisão, né, para você considerar. É porque, só para explicar o contexto aí para vocês, que eu acho que eu não comentei, isso eventualmente era cobrado com a inserção no sistema, né, para você trazer essas informações para a parte da sua apuração de resultado dentro da empresa que você estava fazendo no interno. E aí, eventualmente, em virtude de algumas alterações, vocês vão poder fazer isso meio que por fora, digamos, né? Sem estar no sistema necessariamente. Mas aí, desde que atenda a esse requisito de explicar o que são cada uma dessas etapas, até que a gente consiga, porque depois vai ficar um estágio específico para a parte da folha de pagamento. Então, vocês pegaram meio que, por isso que eu falei da transição. Pode considerar, se você quiser já deixar tudo, considera todos os 9 tópicos aqui, até o 1.9. Então, tudo que você já sabe sobre admissão, sobre a folha, o cálculo do prolabore, elementos essenciais da definição, encargos sociais, quais são os tributos que a gente tem, né? Então, o que eu pago sobre a folha de pagamento, sobre o salário do colaborador, o que é recolhido em nome do colaborador, lembra lá da diferença do INSS e do FGTS? Eu quero que você me explique exatamente todos esses detalhes. Pensa que você está explicando isso para uma pessoa que nunca estudou nada disso na vida. E aí você vai aprofundar o máximo possível, de modo que aquilo fique bem claro para aquela pessoa poder entender. Pensa num empresário, por exemplo, que quer contratar alguém, mas não sabe quanto que custa. E você tem que explicar para esse profissional qual vai ser o custo dele em relação aos encargos, quais são as obrigações que ele tem, se ele tem que mandar alguma declaração, como é que isso vai ser feito, para que serve aquela declaração, quais são as informações que vão, né? E aí, nesse meio tempo, vocês vão conseguir encontrar muita coisa, por exemplo, as mudanças que a gente teve do e-social agora, a modificação em relação à dinâmica do processo de muitas declarações que vinham sendo feitas separadas e tentaram, na medida do possível, ordenar para fazer uma declaração só, né, o chamado e-social ou os seus eventos. Então, vocês vão ter que explicar principalmente essas questões. A gente tem declarações mensais, a gente tem declarações anuais. Então, tem que meio que discorrer mesmo, escrever sobre essa diferenciação, a necessidade de cada uma, como uma coisa se vincula com a outra, tá? Obrigações acessórias nada mais é do que isso, né? A provisão é o cálculo daí. Monta numa planilha, cola lá a planilha, explica para mim certinho o que é aquele cálculo, qual que é aquele tópico, o que você está abordando, que aí a gente vai fazendo a revisão e na hora de entregar já vai estar praticamente 100%, beleza? Entendido. Muito bem, então eu vou interromper a gravação, agradecendo vocês aí pela presença hoje, aos demais que não vieram, venham nas próximas, tá? Vai ser um prazer recebê-los aqui, encontro vocês no Lemate, qualquer hora, estou à disposição, muitíssimo obrigado, uma ótima tarde a todos, tá? Bons estudos, fico à disposição também a partir de agora, qualquer coisa é só ir me chamando, valeu? Bom semestre a todos e até a próxima.